prática vão mudar aquilo. Deus, Ele não quer que nós servimos Ele de palavra. Ele quer que nós servimos Ele de todo o coração. Ele quer que nós servimos Ele de toda a alma, em espírito e em verdade. Devemos amar nós, Deus, acima de tudo e de todos. Devemos entregar ao Senhor verdadeiramente. Ele deu seu único filho para morrer por nós. E muitas das vezes nós não temos um tempo para dar ao Senhor. Nós não temos um tempo para falar com o Senhor. Nós continuamos só fazendo errado. E é por isso que traz esse tema. Deus, Ele te ama. Deus, Ele me ama. Porque Ele abomina o nosso pecado. É o nosso pecado que nos afasta de Deus. É o nosso pecado que nos distancia de Deus. E Deus, Ele nos trouxe aqui essa noite para mudar essa situação. Ele nos trouxe aqui para nós se achegar mais a Deus. Achegar-se a Deus e Ele se achegar a vós. Olha que palavra tremenda. Tem uma palavra que fala em Hebreus 10:31, se eu não me engano. É um versículo que quando eu vi eu falei, meu Deus do céu. Que diz assim: coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Porque você estando na mão do inimigo, Deus pode tirar na mão de Deus. E chegaremos nós a Jonas. Deus manda Jonas levantar e a Nínive levar a palavra do Senhor até aquele povo. E Jonas, ele indo para o barco, ele foi para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. E Deus permite, tudo que acontece é permissão de Deus. Deus permitiu que Jonas fosse até lá. E Jonas, Deus é tão misericordioso e deixou Jonas até dormindo. Deus vai dando corda para o seu povo, amém? Eu quero que você entenda que Deus, Ele vai dando corda. Ele vai dando corda. Ele foi dando corda ali para Jonas. E Jonas, ele foi dormindo e nem aconteceu, nem viu a tempestade que estava acontecendo. E aqueles homens assustados acordaram Jonas ali, começaram a lançar sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas, ele já entendia o porquê daquela tempestade. Porque às vezes nós, irmãos, nós mesmos procuramos a nossa prova. O Senhor nos chamou para fazer a obra dele. O Senhor nos chamou para fazer a diferença no mundo. Não seja mais apenas uma multidão, apenas mais uma multidão. Mas seja o que faz a diferença. Na parábola da mulher do fluxo de sangue, muitos oprimiam Jesus. É engraçado porque Jesus, ele pergunta: quem me tocou? Seus discípulos falam: como assim? A multidão te oprime e você me pergunta: quem me tocou? Mas ele falou: porque de mim saiu virtude. Aquela mulher não estava apenas na multidão, ela fez a diferença na multidão. Ela foi com o objetivo e ela alcançou a bênção dela. Ela foi com o objetivo e ela fez sair virtude do Senhor. Aleluia. Não esteja apenas mais um culto na presença do Senhor, mas que você possa atrair o olhar do Senhor para a sua vida. Para que você venha sentir a presença do Senhor mais um dia. Coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo, porque Ele nos fez. Em Jeremias 18, ele fala: Jeremias, não posso eu fazer com esse povo como esse obreiro fez com o vaso? Sabemos nós, lembramos nós que nós somos barro. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós somos barro nas mãos do Senhor. Nós somos pó na mão do Senhor. Por quê? Porque todos os dias erramos. E por isso todos os dias devemos nos arrepender. Todos os dias. Eu vejo que ali, irmãos, aquele povo, ele se arrepende. E quando aquele povo se arrepende, irmãos, o mal que Deus disse que ia fazer, Deus, ele não fez. Deus, ele não fez.
Deus me fez saber, irmãos, meditar na palavra de Jeremias, no livro de Jeremias, que não é muito diferente do povo dos ninivitas. Não é muito diferente, por quê, irmãos? Porque o povo ali, irmãos, eles não estavam mais ouvindo a voz do Senhor. O pecado estava tomando aquele povo, que povo? Aquele lá de Jeremias, no livro de Jeremias. Eles estavam levantando ídolos, irmãos. Eles estavam adorando a outros deuses. Eles estavam levantando a voz a outros deuses. Eles não estavam mais seguindo ao Deus do céu, que é o nosso Deus que hoje servimos e que hoje Ele está aqui. Eles não estavam mais servindo a esse Deus, irmãos, daquele povo. E Deus levanta Jeremias. Eu vejo, irmãos, que sempre quando tem um povo errado, Deus levanta um profeta para falar com esse povo. Sempre quando tem um povo errado, irmãos, tem um profeta para falar. Tem um profeta para falar para aquele povo: se converta, ande no caminho que é o caminho do Senhor, que é o caminho certo. Eu vejo Jeremias sendo levantado. Eu vejo os profetas, Moisés, cada um deles, irmãos, sendo levantados por Deus para pregar, irmãos, para o povo. Por quê? Para corrigir o povo. Por quê? Porque Deus ama esse povo, irmãos. Porque Deus ama eu e você. Por isso é que Ele nos corrige. Por isso é que Ele nos corrige. Porque Ele nos ama e quer que nós moramos lá no céu com Ele. Ele quer que moramos com Ele eternamente lá de cima. Ele quer. Eu vejo, irmãos, ali aquele povo no livro de Jeremias. Eu vejo ali Deus falando para ele. Deus falando para Jeremias. Jeremias capítulo 3, de versículo 12. Vai, pois, e aprega essas palavras para a banda do norte. E disse: volta ao rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, diz o Senhor, porque benigno sou. Aleluia. Porque benigno sou, e não conservarei para sempre a minha ira. Veja que forte, irmãos. Deus falando para Jeremias falar para o povo. Fala para eles voltar. Fala para eles voltar, que eu não vou fazer a minha ira cair sobre eles. Fala para eles voltar, mas tem que voltar e se arrepender, irmãos. Porque o Senhor, quando há arrependimento, o Senhor se arrepende do mal que ia fazer. Tem que ter arrependimento na minha, na tua vida. Tem que ter, irmãos. A todo momento, a todo instante, devemos estar colocando nossos joelhos ao chão e somente dar graças ao Senhor, somente pedir misericórdia, porque Ele é misericordioso e está pronto para dar misericórdia para mim e para você. Ter misericórdia da minha e da tua vida. Ele é o olheiro, Ele que molda o vaso, é Ele que quebra o vaso e faz outro novo. Muitas das vezes tem um parente seu, um familiar seu, que está com o coração endurecido, irmãos. Saiba que o olheiro Ele pode tratar. Saiba que o olheiro Ele pode tratar, irmãos. E Ele faz um vaso que agrada a Ele. Ele faz um vaso, irmãos, que está com o caminho certo para ir morar até Deus, para ir morar com Deus lá no céu eternamente. Eu vejo ali também que Jeremias 18, que ali Deus Ele fala também: mas se quando eu se levantar, quando eu vou falar com uma nação contra o reino, eu vou falar com o reino, desculpe, e eu vou edificar ele, quando eu for edificar ele, quando eu for plantar nele, se essa tal nação, se esse reino não der ouvido à minha voz e não andar na minha palavra, irmãos, Deus Ele fala que o bem que Ele tinha dito que faria, Ele não vai fazer mais. Vê como é forte, irmão. Ou seja, tem um bem planejado para mim, para a tua vida. Quem decide somos nós, irmãos. Se nós quisermos andar no caminho de Deus certo, se nós quisermos andar no caminho dele, irmãos, porque sabemos que esse caminho é estreito, devemos ser fortes, irmãos, e caminhar nesse caminho, porque nesse caminho quem nos guia é Jesus. Por isso que esse caminho é estreito. Se eu falar que esse caminho é fácil, não é, eu estarei mentindo. É estreita, a porta é estreita. Ele fala para nós negarmos a nós mesmos. Então nós devemos negarmos a nós mesmos e adorar somente a Ele, e a buscar somente a Ele, porque o Senhor está pronto para ajudar eu e você. O Senhor está pronto para levantar a minha e a tua vida, para nos capacitar, para que nós fomos até o final, para nós ir até o final, para nós ir morar com Ele eternamente
gente lá em cima, mas é estreito esse caminho e não desista por nada, porque Ele está comigo e com você. Uma coisa, irmãos, que tem separado o povo de Deus do próprio Deus, do nosso Criador, é o pecado, é a iniquidade. Uma das coisas que tem nos separado é isso. E como é triste, irmãos, como é triste pessoas estar longe da presença de Deus, por causa que a iniquidade, o pecado tem nos separado, aleluia, da presença de Deus. Saiba isso. Se você atender a iniquidade no teu coração, Ele te separar da presença de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer para nós, irmãos, não dá lugar ao diabo. E o que o Satanás está querendo fazer, a sua missão que ele quer conquistar é nos separar da presença de Deus. Satanás sabe que nós temos nosso lugar reservado lá na glória, no reino de Deus. E ele quer, irmãos, que nós perca a nossa coroa, que nós tenha reservado o nosso lugar lá no céu. Ele quer, irmãos, nos afastar da presença de Deus. Ele quer. Mas só que tem uma coisa, ele vai ficar querendo. Ele vai ficar querendo. Pois sabe, irmãos, que nós não vamos deixar de maneira nenhuma. Nós, aleluia, Satanás nos separar da presença de Deus. Algo que nós vamos fazer, irmãos, é não deixar a iniquidade, irmãos, penetrar no nosso coração. Pois a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, para nós andar segundo o Espírito e não segundo a carne. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, vai nos dizer, aleluia, Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Aleluia. E uma coisa que nós, irmãos, devemos fazer todo dia é andar no caminho de santidade, pedindo perdão para o Senhor todos os dias, irmãos. Sempre, irmãos, sempre nos afastando do pecado. Jonas, ele fugiu do seu chamado. Jonas não queria pregar a palavra de Deus. Jonas foi desobediente. Mas quando Deus falar para você pregar, pregue. Quando Deus falar para você falar uma palavra de conselho, fale. Se Deus está falando, é porque tem um propósito. É porque Deus vai operar. É porque algo vai acontecer. Que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. João 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que nele não pereça. Jesus, ele veio à terra, nos libertou de nossos pecados, nos libertou e nos deu uma nova vida. E ele tem uma morada preparada para nós, que é o reino de Deus. Que é o reino de Deus. Deus nos ama demais. Porque Deus, ele dá tempo também para você pensar nos nossos erros, nas coisas que fizemos. Deus não dá tempo de se arrepender. Mas esse tempo vai acabar um dia. Isso vai acabar a qualquer hora.
Eu estou aqui, irmão, não para falar do pecado daquele povo de Nínive, ou não dos erros de Jonas que cometeu na vida dele. Por isso que eu li o capítulo de número 3. O profeta foi, pregou, o povo entendeu a mensagem, se arrependeu, e Deus não fez o mal que prometeu que ia fazer. Deus falou para Jonas ir pregar contra a cidade de Nínive. Jonas não chegou lá e não falou: ó, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não. Jonas, ele chega naquela cidade pregando que Deus vai destruir. Não diz que Deus toca no rei, ou Deus toca na irmã, ou Deus toca no irmão e ele se arrepende. Não. Diz que o povo, eles entenderam a mensagem. Eles entenderam o que Jonas falou. Eles entenderam o mau caminho que estavam. E diz a palavra do Senhor que eles se arrependeram. E foram jejuar. E foram se humilhar. E foram clamar. Porque a gente espera tudo que Deus faça. Deus me livra disso. Deus me abençoa nisso. Deus me ajuda nisso. Mas a gente não quer dar passo nenhum. A gente continua vivendo a nossa vida, mas só querendo que Deus faça, que Deus mude, que Deus transforme, sendo que Deus quer que você dê a iniciativa. Porque Deus já falou com você. Deus já falou o que Ele quer. E muitas das vezes a gente pega a palavra que não agrada a gente joga ela fora. E quando a palavra que agrada vem, porque aqui, irmão, eu não vou oferecer, porque eu não posso. E nem em nome de Jesus Cristo que Deus vai te dar um carro, que Deus vai restaurar o teu casamento, que Deus vai mudar a tua vida financeira. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou te oferecer a Deus, a Jesus, que quer você. Não quer nada do que você tem. Ele quer você. Ele está se importando com a tua vida, o caminho que você está traçando, o jeito que você está conduzindo. É isso que Jesus está querendo nessa noite. Jesus, Ele está querendo te salvar. Não te salvar para levar só para o céu, mas te salvar das coisas ruins que a nossa carne nos inclina a fazer. Nos salvar, irmão, da mão do homem mau. Nos salvar, irmão, das astutas ciladas do inimigo. Deus, Ele não está querendo só te salvar para você morar no céu, não. Mas Ele está querendo te salvar aqui na terra. Porque a gente fica pensando, mas Deus, eu estou na igreja e às vezes eu tento, eu procuro fazer as coisas certas, mas eu não consigo. Mas entenda uma coisa, você está tentando. Porque Deus, Ele não está preocupado às vezes com o momento, mas sim com o resultado final. Você não sabe, mas Deus sabe o que você vai, o fruto que você vai dar lá na frente, pelas suas tentativas. Porque você tenta e não consegue. Olha Paulo falando: o mal que eu não quero está diante de mim, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Se for falar de pecador, começar por mim mesmo. Isso Paulo, o apóstolo Paulo falando. Então ele entendeu. Ele entendeu que ele não conseguia fazer nada certo. Ele não conseguia. E para ele fazer alguma coisa direita, ele tinha que estar focado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Só assim. Mas primeiro surgiu algo dentro do coração dele, que às vezes eu me perguntava, falei, eu entendi. Quando a gente entende, a gente pode fazer algumas coisas. Não critico o irmão que ainda faça, mas eu perguntava a Deus, mesmo eu sendo, que nem a música do Tales, um pobre pecador, o Senhor ainda me ama, o Senhor ainda me busca, o Senhor ainda fala comigo, o Senhor ainda manda um profeta, mesmo eu fazendo tudo errado. O que será que o Senhor viu em mim? Aí Deus, Ele leva lá no começo, lá, e Ele diz, quando Ele fez o bonequinho de barro, de pó da terra, levantou, fez tudo, eu coloquei algo de mim em você. E o que eu coloquei de mim em você
É isso que eu quero. O fôlego de vida. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor, porque é dele. É dele. Eu tenho algo de Deus dentro de mim, por isso que Deus nunca vai desistir de mim, e Deus nunca vai desistir de você. Tem algo dentro de você que Ele te deu, que não saiu dessa terra. E é isso que Ele está vindo atrás. É isso que Ele manda o profeta, Ele manda o pregador, Ele manda o irmão, manda a irmã quando você está fraco, para te buscar, para